Tomás aqui, atuo aqui no Itaú, né, na Digital Assets. A gente teve aqui a satisfação de subir aqui uma rede aqui usando o Bezo, ou Bezu, aí, conforme o gosto. E hoje a ideia é trazer um pouquinho do conhecimento focado em networks, mas aí eu convido vocês a me complementarem, corrigirem se eu falar alguma coisa errada. E eu trouxe o Felipe aqui para me ajudar também. Aí, Felipe, se apresente aí, por favor. Boa noite, pessoal. Sou o Felipe, tenho trabalhado aí com o Thomas, atuando aí com o Bezos também. Espero poder compartilhar com vocês um pouco de conhecimento e também aprender, né? Sempre é uma troca. E é isso daí, valeu. Vou compartilhar a tela aqui, vocês me avisam se aparece aí, por favor. Deixa eu ver se eu consigo mandar só essa janela aqui. Aí depois eu posso passar para uma outra janela que é para complementar. Se o barulho aqui de fundo atrapalhar algum momento, vocês me avisem. Estão vendo aí? Sim. Sim. Então, beleza, né? Como a gente está falando de redes, né, networking, eu pensei em passar aqui por cima dos clientes, né, que a gente tem. Então, hoje, né, como o Bezo aí, ele está fazendo parte de um dos clientes de execução da Ethereum, né? Então, assim, a gente tem clientes de execução e clientes de consenso atualmente na Ethereum. Por quê, né? Porque o consenso da rede, ele era Proof of Work, igual que existia na Bitcoin, e depois daquele evento que foi conhecido como The Merge, houve a participação de um novo cliente que é o de consenso. Então, assim, eles passaram, esse The Merge foi a troca do consenso de Proof of Work para Proof of Staking. E então, para manter-se, né, tanto a capacidade de rodar ali entre um tempinho, né, que houve a execução da rede rodando em ambos consensos, né, durante um tempo, ou seja, o cliente de consenso estava executando, porém não fazia realmente a validação da rede. E aí, quando veio o demerge, né, passou-se do cliente de execução que também fazia a validação da rede, parou de validar e foi para a camada de consenso ali, que também é um nó na rede. Então, hoje, se você quer fazer a validação da rede Ethereum, né, você precisa subir o cliente de execução junto com o cliente de consenso, né, para fazer as duas funções da rede. Isso aqui eu estou falando de Ethereum, né, o Bezo com a utilização de uma rede pública, né. E aqui algo interessante, a gente tem as estatísticas, né, de utilização dos clientes, né? Então você vê que o Bezo aqui está com 9,5% da utilização da rede Ethereum. Então, quando você fala de rede pública, isso aqui é o estado atual, né? Eu Tomás, coloquei hoje. eu acho que não está passando o modo apresentação, não. Não Eu não sei se passou? você já. Eu estou vendo A gente O está vendo client? o teu o cara. slide 1 ainda, É, Oxe, aqui não sem modo passou? apresentação. Sem modo apresentação. Então, peraí. Sem modo de apresentação? Tá Então, só. calma aí. Talvez eu compartilhei a coisa errada. Peraí, gente. Vou tentar de novo aqui novamente. Parar de compartilhar. Eu vou compartilhar a tela inteira, que aí eu acho que já facilita. Pronto. Vocês vão ver aí os seus rostinhos por um tempinho. Aí, apareceu a apresentação? aí, deu. Boa. Agora sim. Tá no primeiro slide. É Então, isso. beleza, né? A gente passou pelos tipos de clientes aqui, aqui eu peguei a estatística da rede hoje, né? Então, assim, a gente tem o Base aqui do lado esquerdo, né, com 9,5% de utilização hoje do Ethereum. Então, hoje, né, você tem todos esses clientes aqui, tem clientes desconhecidos, né, que o pessoal está rodando, tem 0,1%, Go Ethereum, esse Ref, o Erigon, Nethermind, eu não sei como falar, Nethermind, e o Geth, né, que aqui tem mais do que 50% da rede. Então, assim, tanto aqui quanto no consenso, você vê que tem uma predominância muito grande de um tipo de cliente só, né? Então, o Base aqui ocupando 9,5%. Curiosidade, né? A rede ele incentiva você a fazer uma distribuição que seja mais, né, não tão predominante com um só. Então, assim, hoje, se você for rodar um cliente da Ethereum, o Bezo, né, ele é uma escolha boa aqui para você conseguir balancear esse peso aqui e tirar a porcentagem do GAF aqui, que é muito maior. Isso aqui, né, até em questões de validação, né, com parte do consenso, isso aqui também
pode agravar as suas sanções que você tem quando você está fazendo, né, a validação da rede, querendo também lucrar com a geração, né, dos blocos e tudo mais. Curiosidade só. Então, beleza. Aqui era para focar nos tipos de nós, né? Então, assim, no Bezo, né, a gente tem até uma confusão com as outras redes que normalmente o full node, né, ele é representado como o que o Bezo hoje fala que é um archive node. Ou seja, né, o full node aqui no Bezo, se for referenciar esse papel na Bitcoin, ele é o light node, né? Então ele é um nó que ele não armazena todos os estados, então assim, ele tem os estados atuais da rede, ou seja, eu consigo consultar o valor de uma carteira atualmente, consigo também fazer os papéis de assinatura e envio de transações, e ele também valida os dados, né, atuais dos smart contracts aqui que estão representados como DAP. Porém, ele tem ele não consegue servir as requisições que tem de histórico, né? Por exemplo, né, você quer o saldo de uma carteira num bloco específico que não é o atual, ele já não tem essa informação. Então, por isso que ele é um nó um pouco mais leve e você consegue, né, executá-lo sem ter tanta requisição, né, de máquina, né? Você vai ocupar tanto espaço e ainda assim você consegue executá-lo, né, enviando transações e tudo mais. Aqui estava representado no RPC Node, né, o Node na documentação da Mari. Então, assim, pô, se eu for fazer um nó que na verdade aí não vai servir para manter todos os dados históricos, mas eu quero um nó que se comunique com a rede, ele pode servir como um RPC, um nó de RPC, né, aquele nó que você atinge ele para enviar uma transação, né, e fazer consultas do estado atual na rede. E aí o Archive Node é o que a Bitcoin chama de Full Node, então sempre tem essa confusão no Bezo. Então, o Archive Node ele seria o nó que ele armazena desde o bloco Gênesis até os blocos que vão sendo criados na rede, então ele armazena todas as informações. Se você quiser um estado histórico, você consegue também através do Archive Node, e ele é muito utilizado também para fazer sincronização, né? Quando um nó entra na rede, ele tem alguns tipos de sincronização, e aí, né, aqui estão representadas com um tempo, né, mais ou menos, né, aproximado de quanto tempo ele leva para chegar no estado da rede. Então, assim, a gente tem o snap, e aí também tem a questão do uso de disco, né, que aqui está falando como médio, e o tempo de baixar esse cara está mais ou menos 1,5 dias. Né, você consegue sincronizar com o estado atual em 6 horas, ou seja, ele já consegue ser funcional, porém ele vai ainda reconstruindo os dados ali até chegar no estado onde ele seria mais específico, demora 1,5 dias. Tem o checkpoint, né, que aí demora 5 horas para chegar no estado atual, porém 13 horas para ele finalizar essa sincronização, ou seja, né, eu vou ligar esse cara, ele vai começar a sincronizar, ele vai baixar os dados da rede, e até ele ser utilizável, ele vai demorar 5 horas ali para ele ter o estado atual, e 13 horas para você ter terminar, né, o sincronismo dele. Porém, aqui o checkpoint ele tem uma utilização menor de disco, né? Então, dependendo da utilização que você quer fazer com um nó, e você não quer armazenar tanto espaço, o checkpoint pode ser uma boa. O FAST está sendo descontinuado, ou seja, as próximas versões da Ethereum pode ser que ele não seja utilizado, e aí ele tem o mesmo tempo, né, de chegar no estado atual, tanto quanto a finalização da sincronização, e ele leva aí um meio, né, uma média ocupação de disco. E aí tem o Full Node. O Full Node, né, hoje atualmente está levando semanas para eu sincronizar esse cara na Ethereum. Né? Se eu for usar numa rede privada, ele vai ser a mesma, similar a os funcionamentos, né, dos tipos de sincronismo, porém vai se reduzir às informações que você tem na sua rede. Então, aqui eu acho que é uma parte importante para a gente continuar a explicação, que a gente tem aqui uma árvore, né? Então, uma árvore, quando a gente fala de leaf nodes, seria os nós finais, aí não tem filho, né? Agora eu vou referenciar branch nodes, seria qualquer um desses nós intermediários, né? Ele tem no mínimo um filho, e aí é importante, né? Os dados atuais, eles vão acabar sempre em leaf nodes, né? Pô, é o último dado que tem ali e ainda não tem nenhum filho, né? Quando vier o próximo dado, ele vai criar um filho a partir desse dado para continuar armazenamento. Isso aqui é importante por causa dos métodos de sincronismo. Então, o Snap Sync, que é aquele primeiro que a gente viu, né, que ele, demora 6 horas e tal,
ele tem uma propriedade de ele vai primeiro montar o estado atual. Você viu que a gente tem uma diferença, né? Pô, esse carinha aqui, diferente do Fast, né? Ele consegue montar o estado atual antes dele finalizar a sincronização, porque ele tem uma dinâmica de baixar os dados atuais, ou seja, esses leaf nodes, né? Então ele vai baixar todas as informações da árvore que são folhas, né? E depois que ele baixar tudo isso aqui, que ele já se torna um estado funcional, ele vai reconstruindo por detrás ali localmente os estados anteriores das folhas, né? Então, assim, é uma evolução que foi feita a implementação aqui do estado de sincronismo para você não precisar esperar todo esse sincronismo acontecer para você já conseguir fazer uma consulta do saldo da sua carteira ou algo similar. Esses nós eles utilizam, né, o peer-to-peer, ou seja, a comunicação um nó entre o outro, e eles vão se conversando para baixar essas informações. Então, normalmente esse archive node ali, ele consegue ter todas as informações, porém, né, os outros nós também servem também para você ir buscando essas informações que vão sendo realizadas na comunicação entre os nós. Aí o checkpoint, ele é similar ao snap sync, só que ele tem uma configuração de limite do que você quer armazenar, ou seja, pô, você consegue configurar assim, pô, eu quero ter as informações só do nó X. Então, hoje, imagina que você tem uma rede que está no nó 10, você fala, pô, eu não quero as informações prévias, né, anteriores ao nó 5, porque de repente eu tenho um smart contract que eu sou interessadíssimo, que só entrou no bloco 5 da rede, né, estou fazendo números pequenos para facilitar, mas normalmente esses números são gigantescos, e aí o checkpoint ele vai ter o mesmo esquema de sincronismo, né, vai pegar os leafs lá e depois vai remontando ali os estados localmente, porém você reduz o espaço de armazenamento, porque de repente é algo que você não vai precisar, né, do bloco 5 para trás, aquele smart contract que você é tão importante para você, não existia, então você fala, pô, nem quero mais a informação que está antes disso, e aí você consegue configurar, né? Aqui eu coloquei um detalhe que quando você está na Ethereum e na Rolesk, que é a testnet da Ethereum, né? Eles já têm uma configuração pré-determinada. Se você colocar esse checkpoint sync lá, ele vai escolher um bloco específico para fazer a configuração, para fazer o download, né? Porém, você consegue configurá-lo no Genesis bloco. Então, você faz lá uma configuração que está igual embaixo aí, pô, eu quero um hash, o número do bloco que eu quero começar é esse aí, e aí ele faz o sincronismo, né, daquela forma de árvore, porém ele só vai pegar de um bloco X para frente. E aí tem o full sync, que é aquele cara do archive node, né? Então, pô, eu quero tudo. Então, esse cara aqui, ele vai lá desde o bloco Gênesis e ele vai tentar montar todos os estados intermediários que aconteceram na rede até chegar nos blocos que estão sendo criados e continuar o sincronismo a partir daí. Como eu estou novo aqui, eu não sei qual que é a dinâmica que vocês faziam. Eu não sei se eu paro agora, a gente conversa, eu continuo. Aqui ainda tem mais um materialzinho, então eu vou passar tudo aqui, que é a lei dos 5 segundos, ninguém respondeu, eu continuo. Então, um dos assuntos que a gente estava falando, pode me interromper aí, hein? Um dos assuntos que estava aqui listadinho para eu falar é sobre o discovery dos nós, né? Então a gente tem lá o full node, o archive node, que são os tipos de armazenamento, né, e os tipos de sincronismo que tem na rede do Bezo. Só que aí a gente fala agora sobre discovery, né? Pô, se eu estou numa rede blockchain, normalmente, né, eu converso peer-to-peer com o máximo de nós que eu conseguir encontrar. Então, hoje, se eu quero um novo nó entrar na rede, eu preciso ter a informação de um boot node. Então, um boot node ele é uma configuração que você faz. Ele pode ser um validador ou não, né? Mas ele tem que vir configurado com essa característica de boot node. O boot node, o que que ele vai fazer? Ele vai ser o responsável por avisar quais são os blocos que estão na rede e autenticar um novo nó. Eu falei blocos, mas eu queria dizer nó, né? Então ele vai identificar quais são os nós que estão na rede e vai também autenticar esse novo nó entrante na rede, né? Então, como a gente fala, quando a gente tem uma rede privada, a gente pode ter a configuração de quais nós são permitidos ou não, porém a questão do discovery é similar, né? Imagina que você está aqui numa rede privada, possivelmente você tem nós estáticos, que também é uma característica, ou seja, pô, eu vou definir uma lista de nós que eu consigo me comunicar, ou não, né? Ou você fala, pô, eu vou colocar nós aqui, que de repente
Eu tenho aqui um parceiro meu que vai poder subir quantos nós ele quiser, até mesmo por causa de demanda, né? Então, como a gente conhece, né, os nós ele tem, ou talvez não conheça, né, mas os nós ele tem uma capacidade limitada ali de trabalhar com transações e você tem ali um throughput bem específico que não é tão grande quando a gente pensa nas tecnologias atuais, né? Por exemplo, o Pix lá que dá né, vários milhões aí de um TPS absurdo. Aqui a gente na tecnologia blockchain a gente não tem essa característica de ser muito amigável para throughputs bem expressivos, né? Então, de repente, você quer ter uma rede ali que comporte várias transações, você pode escalar, né? Quantos RPC nodes você quiser. O RPC node eu coloquei aqui embaixo. Aqui poderia ser, né, por exemplo, aquele do Snap Sync ou um Checkpoint Sync, que seria né, um nozinho leve que eu quero usá-lo apenas para receber transações, não necessariamente eu quero que ele valide, porém eu quero que ele pegue aqui e transmita as transações para a rede, né? Eu coloquei umas setinhas aqui identificando que cada nó desses aqui estariam interligado com os outros três. Eu não coloquei das outras para que ia ficar meio bagunçado, mas o comportamento é o mesmo, né? Todos os outros nós normalmente tende a se comunicar com todos eles, especificamente assim quando está pequenininho. Na rede pública, nem sempre, né? Como tem todos os nós aí da rede, você se comunica com aqueles que você consegue enxergar e consegue comunicar. Então vamos lá, né? O Discovery, né? O novo nó vai entrar na rede. Aqui eu apontei para ele para um boot node e eu coloquei que ele é um validador também para falar, pô, esse cara pode ser os dois, né? Não necessariamente eu preciso ter um nó que seja somente boot node. Aí ele retorna aqui uma lista de nós. Aí ele fala, pô, ó, você que está entrando na rede, eu tenho essa lista de nós que eu conheço, então vai lá e se comunica com eles. Aí ele vai começar a fazer um discovery, né? Então, nesse retorno aqui do conheço esses nós, ele traz uma característica aqui da rede que chama enode, né? Que seria basicamente um identificador de rede dentro da rede do Base aqui, do Ethereum e tudo mais. Então, esse Node, né, ele é como se fosse um protocolo de comunicação aqui específico do Ethereum, né? Lembrando que o Base é um cliente Ethereum, traz essas similaridades. E aí, nessa parte do Discovery, é interessante falar que ele é um protocolo UDP, né? Então, assim, é um protocolo mais leve, né? Não tem as validações de pacotes, né? Igual o TCP tem. Ele só vai mandar informações adiante e ele não garante que chega nem nada. Porém, como a gente está falando de discovery e a blockchain ela é constantemente se comunicável, né? Os nós eles se comunicam o tempo todo entre si, fazendo uma espécie de ping-pong e até nos como fala, nos logs lá, é literalmente isso que aparece, né? O ping nó 1, aí vem o pong nó não sei o que lá, então eles ficam fazendo um ping-pong para falar, pô, você tá aí ainda? Não, eu tô aqui ainda, beleza. Então, depois que ele trouxe, né, aquela lista de nós, ele traz um monte desses enodes aqui que está aqui embaixo. Então, assim, esse enode, ele é composto pela chave pública do nó que você quer atingir, e o endereço de IP e a porta. Então, basicamente, é uma forma de falar, ó, vai lá, agora você conhece esse nó aqui, eu vou te retornar uma informação, e essa informação é esse tal do enode, e o enode, ele vai falar assim, pô, beleza, né, isso aqui é o caminho que você chega nesse outro nó. Então, baseado numa lista de nodes que ele retorna do boot node, esse nosso nó entrante ele vai fazer esse mesmo esqueminha que está aqui com o do validador. Ele vai começar a trafegar essas setinhas para todos os outros nós. Então, vai vir uma setinha para cá para o validador, ele vai bater no validador 3, ou se tiver um RPC, ele vai bater nesse RPC e assim por diante. Então, perdão, uma característica interessante é que ele não aceita DNS. Então, assim, pô, quando você tem ali um nome DNS, né, que a gente sempre facilita, isso aqui facilita pra caramba quando a gente vai criar uma rede aqui, né, você fala, pô, coloca um DNS, que aí se mudar a máquina aqui de baixo, né, eu consigo também apontar para essa nova máquina que está sobre o DNS. Porém, o Enode, ele é sensível a isso, então você coloca um roteamento lá de DNS, ele acaba não sincronizando. Existe uma feature que no momento que eu usei a rede estava em beta, que é particular ao Kubernetes, que é né, um gerenciador de containers ali, que ele tinha uma característica de suportar DNS. Porém, a gente não foi tão bem sucedido, não. A gente começou a ver que os nós se perdiam, tinha nó que sincronizava, às vezes não, sumia os nós do sincronismo, sumiu, quero dizer assim, pô, você olhava num nó e estava com 10 parceiros, né?
aí você olhava lá e estava com 8 parceiros, às vezes voltava 9. Então o DNS, a gente comprovou que ele é meio que não é muito amigável aqui para a gente rodar o Bezo na rede. A gente também tem a possibilidade, né, de colocar uma lista de bootnodes no HTTP Server. Isso aqui, principalmente quando a gente fala, pô, né, eu tenho uma rede privada, eu tenho essa dificuldade de, pô, não tem um DNS, então, de repente, se eu subir um nó em outro lugar, que é um bootnode, muda o IP. Então, assim, eu vi algumas configurações até de recomendação, pô, você coloca essa lista de bootnodes que pode ser atualizada e talvez facilite, né? Isso aqui não é uma sugestão nem nada, mas é uma opção que pode ser viável. De repente você está fazendo uma rede privada e você muda os seus bootnodes, vira e mexe. Talvez você poderia configurar aqui alguma coisa que busca esses bootnodes em um HTTP server, depois ele configura o seu nó antes dele subir. Então, assim, era uma recomendação que eu vi pela internet ali, eu achei interessante trazer também, porque normalmente essa informação do bootnode é estática, né? Se você mudar o bootnode, você tem que avisar esse novo nó de alguma forma. Então já vi algumas abordagens fazendo isso aí, joga no S3, lá na AWS, um negócio qualquer. Quando for subir, resgata, né, a lista de bootnodes que pode ser um pouco mais viva e executa e levanta esses carinhas. Então aqui, aí o último tópico antes da gente abrir talvez uma discussão foi a questão de fundamentos de redes. E aí, né, a camada de execução, isso aqui eu trouxe do próprio site do Ethereum, fala aqui, perdão, tô com um pigarrinho chato aqui, e ele fala aqui sobre a questão da descoberta, né, que é em UDP, porém depois, né, a gente tem um protocolo que chama Dev P2Peer, ou Dev P2P. Isso aí, basicamente, ele vai em cima de uma camada TCP, né? Então, assim, pô, depois que eu descobri o nó, né, nessa questão de UDP, que é mais leve, como eles ficam trocando o tempo todo ping-pong, isso aqui facilita que a rede não seja congestionada, né? Não use tanta banda, porque ele vai ficar o tempo todo lá. Porém, às vezes a gente precisa de informações do nó, né? Esse nó aqui ele vai buscar, né? Digamos que eu tenho aqui uma chamada RPC para um nó, que é checkpoint lá, que ele fala assim, pô, me dá um estado X dessa rede em tal lugar. Ele pode buscar essa informação do archive node para retornar para o cliente, né? Não necessariamente ele precisa, vai demorar, mas ele pode buscar essa informação dos archive nodes. Então, assim, essa informação de troca de informações, né, essa comunicação específica é no TCP e é utilizado um protocolo DevP2P aqui, que basicamente é uma pilha de comunicação, né, uma pilha de protocolos específicos aí do Ethereum que permite a comunicação. A gente tem hoje, né, a questão do registro de nó, que seria quase um DNS aqui, que é o ENR. Então, basicamente, ele tem, né, igual o Vitalik, lá tem o seu endereço que não é um IP, né, e tudo mais. A gente consegue hoje ter esses registros de nós aqui também, feito para um bloco seu. De repente, você quer fazer um ENR, né, que seria similar a um DNS da rede. Então, ele vai ter aqui 3 elementos básicos, né? Assinatura, que é o resto do conteúdo do registro feito de acordo com algum esquema de identidade, então ele tem né, um identificador igual o DNS tem, um número de sequência que rastreia as alterações do registro e uma lista, né, arbitrária aqui de chave e valor. Eu não tenho tanto aprofundamento desse cara, mas eu achei que vale trazer aqui também, que aí ele vira, né, um formato de endereço de rede, né? Então você pode ter ali. Aí o Dev Peer-to-Peer, eu também peguei da parte do Ethereum aqui para trazer. A ideia é que ele estabelece, né, diversas regras que acontecem entre os nós. Então, quando você sobe o seu nó, você consegue configurar quais são os recursos e quais são os protocolos que você gostaria que esse carinha se comunicasse, né? Então, basicamente, esse Dev P2P tem uma pilha de protocolos, dependendo do que você queira que seu nó específico faça, ele tem que também suportar esse tipo de protocolo específico, né? Então, assim, quando você existe nessa essa mensagem, né? Eu peguei lá, né, a lista dos Zenodes, agora eu sei como que eu falo com os nós. Aí a primeira mensagem, depois que você descobriu que ele está na rede, ele recebeu um hello, né, um pingzinho, ele vai mandar uma mensagem de hello. Aqui que você vai ter, pô, a versão do protocolo que você está trabalhando desse Dev P2P, a identificação do cliente, a porta que você trabalha e a lista, né, o mais importante aqui é a lista dos subprotocolos suportados. Então aqui eu vou
passar aqui para a internet, que aqui eu. Onde é aqui? Que eu resolvi deixar aqui no site mesmo para consulta, né? Que tem uma listinha de protocolos aqui, né? Então tem o primeiro que é o protocolo de transmissão, que eu acho que é o mais utilizado, né? Então quando você faz, pô, eu vou passar uma transação para você, né? Vou propagar aqui as informações que eu tenho, tem um protocolo de transmissão. Tem um protocolo aqui IES, que é um subprotocolo leve, que eu também é mais por curiosidade do que conhecimento meu, então só por isso que eu até nem coloquei no slide ali para também não me apropriar, mas aí você tem aqui o IES, vamos ler aqui, esse é um protocolo de sincronização de clientes leves, então o protocolo é usado porque não são necessários nós completos para fornecer dados, então assim, é o próprio aparelho ali do Bezo que sabe lidar com isso aqui, mas é mais por curiosidade, também não me aprofundei a isso. Então, o protocolo de captura, né, que também é opcional, né, a ideia é que ele faz troca, é uma troca instantânea de dados recentes, ou seja, pô, né, eu preciso do estado de uma carteira agora, né, então ele tem um protocolo específico para isso, né, que talvez como é algo mais urgente, né? Isso aqui é uma ponderação que eu faço, né? Como é algo mais urgente, né? Esse protocolo aqui talvez seja para pôr, beleza, né? Como esse cliente aqui, né? Que está na rede, né? Imagina, eu estou com um cliente aqui RPC, né? Que aí também não tem aquele full sync e tudo mais, porém ele não tem alguma informação. Então isso acontece, né? O nó não tem a informação, só que ele precisa, então ele vai buscar na rede, né? Vai cutucar os outros nós, falou, oh, quem tem esse negócio aqui? Então, como exige ser rápido, né, esse protocolo de captura se propõe a fazer isso, né? Tem o ITNI, que é de testemunha, né? Protocolo de testemunha, e também me foge aqui a motivação dele, e o Whisper. Então, assim, dentro desse dev P2P, além do protocolo de transmissão, que fica mais claro para nós, né? Que é algo que a gente tangibiliza mais facilmente, por curiosidade, tem esses outros subprotocolos aqui embaixo, né, que o próprio Bezo sabe lidar. Então, assim, é algo que o Bezo nos transparencia e deixa a execução deles tranquila aí. Beleza? O conteúdo que eu projetei foi baseado nesse aqui. Aí eu não sabia as expectativas, podemos abrir aqui, porque a ideia também é trazer aquelas perguntas e respostas. Então é isso aqui, gente. Hello. Muito bom, Thomas. Obrigada. Deixa eu... Eu queria saber aqui de vocês, desse conteúdo aí, por exemplo, que o Thomas passou agora, do pessoal que já fez a certificação. É, essa parte de fundamentals aí, ou seja, o que mais ressoa na prova do que ele falou? Se vocês têm alguns pontos de destaque aí. Felipe, talvez a pergunta para o Felipe. O que que tu acha, Felipe? Beleza. A parte de sincronismo caiu na prova, bastante coisa de sincronismo. Aqueles protocolos novos ali eu não vi, tá? O Whisper, Meet, mas o RPC teve na prova, o de peer-to-peer também. Uhum. O que, Ô, Tomás, você está compartilhando a tela ainda, né? o que tu explicou ali do RPC, a parte do RPC ali que ele explicou na apresentação, aquilo ali é interessante. Interessante. Tá. Tem uma outra perguntinha também do João Dantas. Gostaria de saber se na prova da certificação é cobrado conhecimento de DHT que o protocolo da Ethereum usa, que é a Cadenlia. Cadenlia, Cadenlia alterada. Olha, na prova eu não vi nenhuma pergunta dessa. Não posso garantir que não tenha, mas eu não vi nenhuma dessa. Entendi. É, Alguma Só dúvida sobre o que foi comentado também? Fique à vontade de conversar aqui conosco aqui, porque
De repente, a gente pode explorar mais alguma coisa. O José está com a mão levantada e o senhor José. Eu queria perguntar da experiência que vocês têm, não só da prova, mas em relação àquela questão do discovery dos nós. Quando a gente está numa rede permissionada, a tendência é a gente ter menos nós, menos volume. Mas quando a gente está numa rede, integrando com uma rede pública, a quantidade pode ser muito grande, né? Eu fiquei pensando assim, como que o pessoal faz? É prático encontrar os nós, assim, sem um sistema de DNS? Na rede pública, o Bezo ele já vem configurado para se integrar na testnet. E aqui aconteceu uma coisa interessante, porque a gente estava fazendo a rede permissionada e a gente subiu uma configuração, a gente fez troca de máquina e aqueles arquivos de configuração não foram junto. O Bezo subiu e já começou a sincronizar. Então, assim, eu até recebi uma ligação, falou, "Ô, vocês estão minerando alguma coisa aqui, não sei o que lá, eu já estava chegando quase no shopping lá, eu recebi uma ligação da área de segurança, falou, pô, não sei o que, tá comunicando com vários, eles já tinham batido, eu lembro que foi um número bem expressivo, assim, ele já tinha batido em mais de 3.000 nós já, e estava tentando se comunicar, e continuava sem parar, tentando achar mais nós, assim. Então, a ideia do UDP para ser leve, né? Eu acho que facilita, mas assim, ele já vem pré-configurado esses bootnodes no seu cliente, então é só levantar aquele. Na rede Ethereum, quando você está na pública, né? Até mais fácil do que na privada. Esse foi o meu relato aqui que aconteceu conosco. Legal, interessante. É, Thomas, eu achei bacana essa parte dessa de discovery, assim, até que o José ele comentou ali. Porque acaba sendo uma prática, né? Usar DNS, justamente quando você vai fazer publicação, né? Então, agradeço ter compartilhado isso, né? Porque acaba sendo uma boa prática, né? Não usar IP, não usar sempre DNS, né? Mas bom saber, assim, que não teve uma performance tão boa assim, né? Ainda mais vindo de vocês na prática, assim. Isso, eu acho que ajudou muito, assim. Só isso já valeu a aula aí, Thomas. Uhum. Que isso, cara. Fico até constrangido aqui com esse elogio. Muito obrigado, senhor Leandro. Você é uma pessoa muito querida. Mas isso aí a gente não conseguiu fazer a utilização, não. A gente viu que a configuração lá estava em testes, né? Mas a gente teve. E aí, porque a gente gostaria de, né, tentar usar uns containers e tudo mais, ainda mais que tinha bastante na internet, né, especificação do Kubernetes. No final das contas, a gente não conseguiu pelo DNS e a gente utilizou o Kubernetes sim, porque estava ali para uma facilidade para quando o nó cair subir. Porém, a gente usou tudo aquele stateful set, que é uma característica do Kubernetes quando você faz um nó estático, assim. Ele não tem aquele service discovery por trás, né? Ou seja, né, não tem um DNS que quando sobe um outro nó ele já sabe servir. Isso aí não funcionou para nós, tá? E até eu até entrei junto com o time lá do Bezo lá como fala naquele aplicativinho lá de comunicação, pô, me fugiu o nome aqui, que todo Discord? mundo Slack? usa. É o Slack? Discord, boa, o Discord. Discord. Entrei no Discord lá Discord. e conversei com a rede lá, o pessoal me sugeriu isso aí. Falou, meu, melhor você utilizar ele estático mesmo. Porque aí quando a gente colocou estático, os nós se mantiveram estáveis, né? Todo mundo se comunicava com todo mundo. Funcionou o negócio do DNS, porém não fazia, né, a comunicação de todos os nós. E aí começava a sumir os nós lá. Então foi uma. Aí pode ser também um pouco da nossa, né, configuração aqui, mas enfim, para nós não funcionou. Se puder falar também, Thomas, explorador de blocos, assim, e monitoramento da rede, você vê que é uma atividade que dá muito trabalho, assim, ou nem tanto, assim, de observabilidade, assim, mais nesse sentido? Eu vou deixar o Felipe responder essa aí, o Felipe, que você está aqui conosco. Beleza. A questão de explorador de blocos, sim, eu vejo que é uma coisa tranquila de fazer.
A gente tem alguns aí, né? Cirato, Block Scout, entre outros, funcionam bem. Então é tranquilo de configurar, geralmente você entra lá no repo, baixa o do repo e é bem fácil de configurar, cara. Então funciona bem tranquilo. A questão de monitoramento a gente usa padrão, né? Grafana, Prometheus, então também não tem muito segredo. Essa parte é bem tranquilo de configurar. Existe até um template mais novo aí que lançaram para o Grafana, que está no meu roadmap lá, de eu atualizar o template que eu tenho, que já tem umas funções novas, tem alguns que alteraram o nome, né? Então a versão nova já não funciona o filtro, mas é bem tranquilo. A gente usou no comecinho as imagens já pré-buildadas lá do doc, só apontou pro nó lá e colocou para rodar e já soltou lá o site estático que permite a gente acompanhar sem problemas. Eu queria perguntar na prova para o Felipe que fez. A prova ela traz muitos parâmetros específicos assim. A gente precisa ir a fundo no detalhe ou uma visão mais geral de rede Ethereum e de Bezos já dá conta? A maior parte da prova ela foi mais geral, mas algumas partes perguntavam coisas mais específicas. Mas assim, por alto, se a pessoa ler a documentação, ela vai e fizer alguma prática, ela vai conseguir bem na prova. Então, assim, Uhum. muita coisa da documentação está lá. Como a prova ela foi bem mais simplista, assim, né? Minha percepção é que ela foi uma prova, se eu fosse dividir em categorias, seria uma prova básica, a prova. Mas tu fez a. É, mas não sei se pode ser alterada agora, né? Porque tu fez a versão beta, correto? Eu fiz a beta, 125 questões, alguma coisa assim. 125? Era bastante. Era Quanto tempo de prova que foi? menos de 1 minuto por questão. Agora eu esqueci o tempo, mas era menos de 1 minuto. Ah, tu tem tempo para responder cada pergunta? É, Você tem o tempo geral, né, da prova. tem o tempo Acho que é geral, umas né? 2 horas, né? Acho que é umas 2 horas. Acho que foi isso mesmo, né? Era 120 minutos, só que tinha mais de 120 questões. Era Mas 2 horas, eu como. acho. É isso mesmo. Mas como a questão era. A pergunta não era muito grande, nem a resposta também, então deu tempo de fazer, ainda sobrou um pouquinho de tempo. Aham. E em Mas relação. foi uma prova básica, né? Conhecimentos básicos ali, que está tudo na documentação. Sim, sim. É, em relação à aplicabilidade, ou seja, tu falou, tem que ter alguma prática, né? Dessa parte de networking seria então o quê? Ali configurar. É até uma pergunta que eu tenho ainda meio leiga, Uhum, né? Sou nada especialista nessa área, mas por exemplo, essa parte ali a configuração do bootnode, ou o que seja, ali tu faz no Genesis File, né? Tem o uhum. slide do- que o Thomas mostrou ali. É aquela parte ali, configuração do bootnode, o que que é assim? Olha, o ponto específico que me ajudou à prática, eu não lembro. Mas teve ponto que na hora da prova que eu li, a prática que me ajudou a responder. Se eu não tivesse a prática, provavelmente eu ia ter que chutar a resposta. Mas agora eu não lembro específico. Talvez uma parte de comando, para você habilitar um, agora fugiu o nome, o RPC, qual que é o comando? Teve algumas coisas assim, então tem que ter a prática, né? Você tem que ter, porque é difícil a gente ler algum comando assim e decorar, né? Ainda mais que a documentação é bem grande. Então teve Sim. algumas coisas desse tipo que foi a prática. Isso aí é interessante, né? Tipo, como habilitar o RPC? Como? Né? Aí veio o comandinho lá, você passa o comandinho e habilita o RPC. Foi um que eu lembrei agora. Ah, uhum. Mas caiu algumas coisas que eram de configuração sim. Então, que só de documentação é difícil de guardar, tem que ter um pouquinho de prática. Legal.
Acho que o Cláudio levantou a mão. Pode abrir o microfone aí, pessoal. Tá. Boa noite a todos. Felipe, a minha pergunta é sobre o material que você utilizou para fazer o estudo. Você disse que foi a prática e a documentação. E aí, pelo que eu entendi, tu leste a documentação do Bezo e da Ethereum, né? A documentação lá da Isso. Ledger e a documentação... Uma é complementar a outra, né? A minha pergunta seria sobre isso, né? Você estuda as duas, né? Sim, caiu assim, boa parte era do Bezo mesmo. Ethereum foram poucas perguntas. Uma que eu lembro, eu acho que era alguma coisa do, não sei se era Merkle Tree, Patrícia Merkle Tree, foi a que eu guardei, que era da documentação do Ethereum, não do Bezo. Esse daí eu lembro que teve na prova. Então, Agora eu não lembro a pergunta. Oi? É mais a documentação do Bezo mesmo, propriamente, né? Isso. Mas é bom você entender um pouquinho do Ethereum, porque caiu algumas questões. Mas foram poucas, mas ainda teve. Ok. Mas a Obrigado. prova está bem em cima da documentação. Você lendo a documentação ali toda, você vai. E se você conseguir aguardar, você vai conseguir bem na prova. Pelo menos é o que funcionou para mim, né? A minha pergunta foi porque eu vi que o Thomas mostrou alguns desenhos aí que estão no site lá da Ethereum. Acho que foi na quarta ou na quinta passada, eu assisti posteriormente, também teve, o pessoal fez uma apresentação com o Redzone, né? E eles também mostraram muitos desenhos e eu verifiquei que estavam no site da Ethereum. Então, assim, me parece que faz parte do arcabouço teórico, né? Essa documentação que está na Ethereum. E aí o que você está dizendo é que para a prova de certificação, eles cobram mais em cima da documentação né? Isso. Mas Isso. conceitualmente, uma é complementar a outra. Né? Esse era o Exatamente. ponto que eu ia colocar, porque muitos dos conceitos, porque assim, primeiro vem de partida que o Bezo é um cliente Ethereum, né? Então, assim, se você ligar ele sem configuração nenhuma, ele é um nó Ethereum, né? Você poderia já utilizar ele para se comunicar com a Ethereum. Então, assim, muito do conceitual vem dali do site da Ethereum para você entender, pô, beleza, né? Qual que é o funcionamento dessa aplicação. Aí as questões de configurações específicas, eu achei até legal colocar aqui esse ponto aqui, já que a gente comentou, vou compartilhar a tela aqui. Então, assim, a gente consegue configurar a questão do RPC através de uma diretiva, que quando você sobe o nó, você tem um arquivo de configuração, que ele é de um formato específico para esse cara aqui, que é o tom L, que é um XML específico. Então, assim, a diretiva de XML que você consegue habilitar o RPC, quando você for subir esse nó, você colocar esse RPC HTTP enabled como true, né? Se você quiser que ele se comunique através do WebSocket também, existe uma outra diretiva aqui que é o WS enabled, até para complementar aqui o que foi falado aqui. Obrigado, pessoal. Pareceu bem. Uma coisa que também eu acho que tem um pouco a ver com a parte de networking aí é a questão do quórum, né? Se eu não me engano, na minha prova, acho que caiu quantidade de. Acho que deu uma quantidade e perguntou qual que era a quantidade mínima para manter aquela rede funcionando. Se eu não me engano, foi no QBFT. Aí no QBFT são 2/3, né, dos validadores lá para continuar a rede funcionando. Muito bom. Eu penso que a sessão de hoje que o Thomas e o Philip estão apresentando, ela está muito relacionada com a sessão anterior da semana passada, que foi o que o Alexandre Gomes, da Dynamo, nos apresentou, porque o Alexandre colocou como você levantar vários nós, né, e fazer eles se comunicarem, né? Aí a gente pode ver esses comandos que o Thomas acabou de mostrar, né? A gente pode ver esses comandos, pode dar alguns comandos
numa rede local, com containers, né? E ver um nó falando com o outro, um nó comunicando com o outro, mesmo não indo para o Ethereum, porque que a gente viu semana passada, Felipe Thomas, foi uma rede Bezo, só Bezo, né? Levantando 4 nós ali e comunicando. Mas eu acho que dá para a gente fazer algumas simulações, alguns testes com essa rede, principalmente para aqueles que não estão trabalhando com isso no cotidiano, que você, Thomas e Felipe, vivem isso no dia a dia, implementam nó, derrubam nó, levantam tal. Os nossos outros colegas aqui não necessariamente estão nessa prática do dia a dia, né, Mari? Isso seria interessante, né? Talvez a gente pegar, rodar aquele mesmo ambiente, ou seja, que o pessoal faça aquele mesmo ambiente do workshop que a gente teve semana passada, e talvez rodar uns comandinhos, né? Talvez na semana que vem, eu acho legal. Legal, eu não vi a da semana passada, mas quando você pesquisa lá a implementação do Bezos, por exemplo, a que eu mais trabalho é com a rede permissionada, você tem já um quórum pronto. Você já baixa todos os scripts e você dá um play, ele consegue rodar na sua rede, na sua casa, todos os nós, aí dá para brincar. Inclusive, ele sobe até com Block Scout, eu não lembro se é Block Scout mesmo, mas ele sobe com explorador de blocos, com métrica, sobe com grafana. Então, é bem legal para a primeira experiência de quem ainda não subiu. Subir com esse quórum, que agora eu esqueci o outro nome, são 2 nomes, e já conseguir brincar, tentar executar um comando. Tem vários comandinhos que você pode dar lá, chamar o RPC para ver todos os nós da rede, e etc. Então é bem legal para a primeira experiência, né? Que você não precisa saber configurar nada. Você sobe e vai testando lá as chamadas, vendo como é que interage um com o outro. Então, é bem legal. Só tem que ter um PC bom, porque consome muito recurso. Entendi. Olha, eu fui validar a informação do mínimo também que eu tinha na cabeça. Então, você está rodando uma rede privada com QBFT, você precisa de no mínimo 4 validadores. Então, se não tiver 4 validadores, ele não começa a criar os blocos, né? O QBFT é um dos protocolos que você pode utilizar o Bezo para fazer uma private network. Então, se você tiver essa intenção, já pense em subir no mínimo 4 validadores para ele começar a gerar os nós. E aí, 2/3 desses nós, né, precisam estar continuamente na rede para que isso não faça a interrupção da rede e não pare. Muito bom. Tem uma pergunta do Alessandro. Não entendi onde conseguimos esse passo a passo para subir a rede local. Se depois a gente puder compartilhar, ou não sei se é possível na semana que vem, de repente, a gente fazer um quick demo. Mas de qualquer forma, se puder passar onde o Felipe comentou, né? Onde que a gente consegue esse passo a passo para subir a rede local. Será que o Alessandro Maeda não está perguntando da aula do Alexandre Gomes? Que a gente configurou os nós para fazer? Nós também. É, eu não sei, eu não entendi bem a pergunta. Oi, boa Ah, o noite. Felipe já colocou. Oi, aí, Felipe. Não, é sobre dessa aula mesmo que o Felipe comentou agora. Ah, tá. Ó, o Felipe mandou esse link aí, o Felipe. Senhor Felipe. Ah, maravilha. É esse link aí, ó, Forum Developer Quick Start. Acho que você pode seguir o passo a passo aí, que ele deve subir a rede inteira. Aí dá para brincar aí com os nós, entender como é que funciona. Eu acho, Maravilha. ou eu acho que isso aqui não. Semana passada, não sei se vai trabalhar toda a parte de networking, né? Mas na aula passada, tu assistiu, Alessandro, a aula passada em que nós fizemos a Sim, prática? sim, Ah, tá. sim, assisti. Não sei se eu tenho que depois consultar com os universitários para saber se a gente pode incrementar o demo da semana passada e talvez fazer uma prática essa parte de networking ou só configura por aqui. Não
olhada. E a ideia aqui era dividir o conteúdo em duas sessões. Eu tentei abranger os conteúdos que estava planejado para essa sessão de maneira simples, mas a gente pode tentar estruturar uma para a semana que vem, mais específica ali, que conclua com os conteúdos que a Mariana propôs para nós aqui. Não, mas tá ótimo. Tipo, explicou os fundamentos, né? O básico, a questão da comunicação dos nodes. Tá bom, eu acho que se a gente seguir por aí e, e a gente traz mais essas questões, talvez, né, alguma questão prática ou alguns comandos rodando, ou, enfim, a parte de consensos na semana que vem. Mas tá ótimo, meninos. Muito obrigado, viu, pelo convite aí de vocês. O pessoal que quiser comentar mais alguma coisa também, fiquem à vontade, gente. Tá. Só queria comentar assim, o pessoal apertar muito o Tomás ali, porque ele liderou a equipe que subiu o primeiro nó lá do Drex, né?